Olá, queridos amigos, irmãos, espectadores, ouvintes. Está começando mais um Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Dilson Barros para fazer a prece de abertura. Então vamos lá, gente. Convido a todos, onde quer que estejamos, onde quer que estejam, seja no ambiente de trabalho, seja no volante de algum veículo, seja em vossas casas, que nós procuremos nos acalmar. Aqueles que puderem, então, procurem pela respiração, uma respiração profunda, tranquila, serena, procurando pensar em Jesus ou num espírito amigo, um espírito de luz, de amor. E vamos perceber que começaremos a nos acalmar, assim, nos ambientando a espiritualidade, nos criando então as condições para que os auxílios se façam, ocorram a cada um. Então, já diferentes quanto à vibração que possuíamos, então aptos, rogamos ao Pai Maior, ó Deus, de infinita bondade e misericórdia, te apieda-te de nós. Nós, seres imperfeitos, espíritos imperfeitos que somos, nós desejosos de acertarmos o caminho espiritual rumo a Ti, a nos aproximarmos mais de Ti. Dai-nos as forças para que possamos acreditar mais nos ensinamentos do Mestre. Dai-nos as forças para conseguirmos colocar em prática tais ensinamentos, pois formam manual de vida, formam as nossas necessidades, as lições de cada dia que necessitamos. Que nós possamos, ambientados durante este banquete que ocorre durante o diálogo espírita, podermos emanarmos fluidos ao universo, ao infinito. E que nós outros, durante este banquete, possamos receber muito auxílio espiritual, seja pelas intuições, com a palavra amiga que consola a nós outros, a vocês. Quem sabe, o alívio às dores ou a cura a alguma mazela física. Que assim seja. Que assim seja. Então, o trabalho de hoje, a reflexão de hoje, ainda no livro Fonte Viva de Chico com Emmanuel, nós vamos encontrar lá no item 101, a cortina do eu, em que Paulo, em carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21, sai com a seguinte frase: porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Pequena frase, mas de grande significado. Pois vejam o que Emmanuel interpreta a respeito. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem,
de que somos cooperadores iniciantes e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, indistintivamente enfraquecemos a afeição que lhe consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios, e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreende na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, em que aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Que lição, hein, Gilson? Pois bem. Onde achamos isso no Evangelho, querido irmão? A cortina do eu. Por que todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo? Pois bem, olha, estava pensando aqui, Jussi, no egoísmo. Lá no capítulo 11, item 11. É nós nos achando maiores do que Deus. Poxa, nós nos dizemos termos fé, mas queremos provas. Nós queremos que Deus se manifeste e se mostre para nós. Por isso, nós vacilamos e por vezes pensamos que o que nós sabemos, o que nós temos, deve vir primeiro. Depois eu vejo as coisas de Jesus. Nós damos prioridades para as nossas vontades próprias. Nós realmente não acreditamos na vida futura, nesse ensinamento. Se nós acreditássemos, Jussi, na vida futura, nós daríamos muito mais valor às coisas do Cristo, aos ensinamentos de Jesus.
Porque Jesus, Jussi, todo o seu ensinamento, eu comparo a um manual para a vida. E não um livro religioso, um livro que para alguns é místico. É um manual, Jussi. Se a gente cumprisse, a gente segue um manual para montar um móvel, para lidar com o nosso veículo. Mas o manual da vida a gente deixa de lado. A gente deixa Jesus de lado. Gilson, amigos, irmãos, é tão verdadeiro isso, essa reflexão que Emmanuel faz a respeito de nós mesmos e que o Gilson fez os comentários, que em 1863 o Espírito Lacordaire fala nas instruções dos Espíritos sobre o orgulho e a humildade, lá no Bem-aventurados os pobres de espírito, no capítulo 7. O que ele nos ensina ali, Gilson, há 1,5 séculos atrás, cabe como se estivesse falando da atualidade, do momento em que vivemos. Nós ainda somos muito narcisistas, somos muito, mas muito acima da média permitida, e esse é um dos grandes motivos pelo qual estamos às voltas com dores, sofrimentos, doenças, tristezas, porque saímos da lei de Deus sem perceber, em busca do fortalecimento do nosso ego. Então, estamos longe de Jesus, Gilson. Não tenhamos dúvida. Bem longe de Jesus. E trazendo para a vida prática, poxa, quantas vezes, né, a gente acha que o meu colega faz é menor, não tem valor, é menor do que o que eu fiz. Ou colocar defeito no trabalho do outro. Esses pequenos detalhes nos colocam muito distantes de Jesus, dos ensinamentos de renúncia, de amar ao próximo, de nós abstrairmos coisas boas em todos os nossos irmãos, pois todos estamos na mesma caminhada, no mesmo planeta. Nós estamos juntos nesta jornada, nessa escola de almas encarnadas, né? Às vezes, amigo Gilson, eu penso que o nosso programa tem sido um tanto que duro na exposição dos fatos que nós trazemos à reflexão. Mas logo me acalmo em relação a isso, tendo em vista que nós estamos escolhendo, que nós escolhemos por intuição um livro que é da codificação, que é do espiritismo, que é do estudo espírita, que é proposto para nós reformar o nosso coração, o nosso comportamento. Então, não estamos aqui para fazer nenhuma reprovação a quem quer que seja. Estamos fazendo reflexões que propõem que nós pensemos sobre o nosso comportamento. Porque tem tantas lições que nos são postas, Gilson. Tipo, muitos chamados, poucos os escolhidos, que nós vamos ser julgados. Seremos. E até em qualquer lição que nós somos defrontados, sempre vamos estarmos diante daquele tripé que Jesus denominou como caridade: benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Emmanuel é bem claro aqui quando diz que nós podemos ter atitudes benemerentes, que nós podemos estar servindo ao nosso próximo,
Mas se não formos indulgentes, se não entendermos o nosso papel e o papel e a nossa condição de igualdade com o nosso irmão, a indulgência não existe. Se nos magoamos ou não ofertamos ao nosso irmão a oportunidade que o cristão deve ter, não estamos fazendo caridade. Então, aqui a cortina do eu fala alto, Deus. O viés é a humildade, né? É a humildade. Então, para sermos humildes e caminharmos, então, na direção de Jesus, dentro desse contexto, necessitamos buscar esta característica, humildade. A humildade, Jesus nos ensina pela exemplificação, pela renúncia. Se eu acredito que nós estivermos sofrendo em um certo momento da nossa existência, achando que estamos sendo vítimas de algum irmão, sejamos humildes, baixemos a cabeça, primeiro nos resignemos, procuremos observar no irmão, se ele não tem razão, de alguma forma eu não dei razão a ele para pensar dessa forma. Faça uma autocrítica, uma autoanálise, como Santo Agostinho nos ensinou, quem sabe até no final do dia. Então, Deus, muito bom isso, viu? E daí eu lembrei outra coisa agora. Os apóstolos que viveram com Jesus, que seguiram Jesus, que aprenderam com Ele, tiveram dificuldade de compreender qual era a missão de Jesus. E Ele deixou o ensinamento para eles e para nós. Nós estamos com esta oportunidade há 2000 anos nas nossas vidas, Deus. Jesus, à época, depois de demonstrar as maravilhas do poder do amor, deixou claro aos discípulos e a todos que o ouviam e o seguiam, que não era praticando o mal que se vencia o mal. Era praticando o bem. E isso vale para nós agora, Deus. O orgulho é o mal ainda na nossa vida. Isso. Ele faz a gente pensar que nós somos melhores, que o que eu faço é melhor do que o outro faz. Mas se nós nos colocarmos no ponto de vista do outro, mas tem que vestir a personalidade do outro, nós vamos perceber que se nós realmente nos colocarmos no ponto de vista do nosso irmão, que o nosso irmão pode ter razão. Porque ele está também tentando fazer o melhor. Eu acredito que nessa encarnação, neste momento nosso, de alguma forma todos nós estamos buscando o melhor. Mesmo para no outro ponto de vista, aquele irmão estar errando. Mas ele acredita naquela verdade. Cabe então a natureza aos poucos, com calma, e por isso todo o processo é lento, e a espiritualidade não atropelou. 2000 anos, Jussi, e pouco evoluímos. Mas é graças ao Espiritismo que hoje as verdades estão sendo descortinadas, que o amor está sendo visto de outra forma. Isso, Deus. Isso nós não podemos deixar passar. Graças ao Espiritismo, o véu da nossa ignorância está sendo levantado. Nós estamos tendo a oportunidade de conhecer as verdades que Jesus deixou para nós, que são as leis eternas que regem as nossas vidas, sendo a maior delas a lei do amor. Então, que nós possamos aproveitar isso, queridos irmãos. A humildade é a base da escada a qual estamos destinados a subir. Sem ela não seremos resignados. Sem a humildade, o orgulho vai prevalecer. Faremos as coisas com interesses. Faremos as coisas de forma a nos favorecer. Não há necessidade de competir com o nosso irmão de caminhada.
basta que a gente caminhe junto com Ele em pé de igualdade. Aceite nosso irmão como ele é. Assim nós estaremos então buscando, acreditando, trabalhando, indo ao encontro das coisas do Cristo, de Jesus o Cristo. E sabe, Jussi, quando a gente começa a acreditar na vida futura, quando a gente já tem esse motivo de vida, fazer o bem ao próximo, a gente começa a se sentir melhor. Quando a gente procura olhar no nosso próximo, mesmo no trabalho, não importa onde, e olhar nele e abstrair coisas boas, a gente já começa a ter uma satisfação no coração. A gente começa a viver, Jussi, com mais leveza. Então, nós deixamos aquela dureza, aquela rigidez de lado. A experiência, se praticada, se o indivíduo, se nós nos permitirmos, nós poderemos com muita brevidade, ainda nessa existência, já usufruir de certas alegrias que, enquanto nós estivermos atormentados, olhando o outro como nosso inimigo, nosso rival, nós não teremos essas alegrias. Isso mesmo, Deus. Uma das grandes mensagens que o Espiritismo transmite para a humanidade é que nós somos espíritos imortais, que nós já vivemos muitas vidas e que viveremos outras tantas, e que a vida futura sempre será melhor de acordo com aquilo que fazemos na vida presente. E daí a gente pega todo o ensinamento espírita, todo o ensinamento de Jesus, pratica, e certamente a felicidade que buscamos já não será uma neblina ao longe, será uma realidade nas nossas vidas. Estamos encerrando, Deus. Passou rápido. Então eu gostaria que tu fizesse a oração de encerramento. Então vamos lá. Chegou ao final, gente. Passou rápido. E vamos nós outros então finalizar com esta prece, e pela qual rogamos ao Pai Maior que sejamos agraciados com um passe. Retornemos então à respiração calma e profunda, já condicionados, mais calmos pelo banquete que foi realizado. Ó Deus, permita aos bons espíritos que executam as tuas ordens seguir o endereço vibratório de cada irmão que neste instante está a te sentir pela respiração, te sentir por esta brisa leve que nos toca, pois agora sentimos. Noutros momentos, respiramos, caminhamos, percorremos as coisas da nossa vida de encarnados, mas como máquinas, nós não te sentimos, mas neste instante, já estamos a te sentir pela respiração, pelo som que ouvimos dos veículos no exterior, porque nesse instante reconhecemos que tudo é divino, tudo é tua obra. Ó Deus, que os bons espíritos continuem a nos trazer os fluidos que necessitamos, que possam esses fluidos nos darem as forças que necessitamos aos nossos enfrentamentos, que também, se for possível, aliviar nossas dores físicas,
ou até uma cura. A nós outros também, que possamos irradiar este fluido já mais suave, sereno, próximo ao original, ao nosso primitivo, ao infinito. Que possamos alcançar as mentes aturdidas, prisioneiras de si mesmo, do eu, do meu. Que todos os nossos irmãos possam de alguma forma receber um pouquinho deste amor. Obrigado, Deus. Obrigado, espiritualidade amiga. Que assim seja.